quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui, que nos presentearam com a sua presença e, com isso, possibilitaram que esse encontro pudesse ser construído. Eu sou Lígia, diretora pedagógica da Carandá, e estamos aqui no Centro de Estudos Madalena Freire, na Carandá Educação, para construir mais esse encontro de diálogo amoroso. E quando a gente fala sobre amor, né, e quando a gente pensa sobre esse momento, eu fui buscar algumas referências, não só nas obras dos pesquisadores, dos professores que a gente tem a alegria de receber hoje, professor Christian Dunker e professor Paulo Fock, mas também, né, busquei aqui na Bell Hooks, ativista, estudiosa das palavras de Paulo Freire e também uma estudiosa do amor como ética. E ela diz que o amor precisa ser vivido como verbo. E é um pouco essa ideia de, ela disse, né, ao invés de a gente pensar o amor como um sentimento, que pensemos como verbo, como ação. E na busca de muitas definições possíveis que circulam, falar de amor e, por isso, pensar um ciclo de conversas que tem o amor como verbo, é promover, de fato, uma ação na direção da construção de um lugar diferente para a gente pensar a vida que a gente vive e as escolhas que a gente faz. Isso não só na formação de pessoas na escola, mas na nossa prática diária, né? E aí busquei aqui em um dos livros do Christian, né, Paixão da Ignorância, em que ele fala da escuta também como construção amorosa do diálogo como presença, né, como força das relações humanas. E ele lembra que é justamente porque a palavra tem se tornado uma raridade, a palavra bem colocada, a palavra sustentada. Esse momento de uma boa conversa se tornou um bem precioso e cobiçado. Quais são as boas conversas? Quais são os momentos em que a gente se faz inteiro, inteiras, na vida? Então, acho que é, de fato, algo muito grandioso quando a gente consegue reunir tantas pessoas para pensar, tendo o diálogo como verbo, e, no centro dele, essa ideia da construção amorosa das relações e das práticas pedagógicas, educativas, que é sobre elas que nós vamos falar hoje, né? E aí, ao lado da voz do Christian, a gente tem os trabalhos do Fock, também pesquisador das infâncias, e que vai falar com a gente sobre escuta dentro desse lugar da educação. E ele lembra, né, que a escuta é um exercício de aprender a observar. É como um ciclo, né, ativo, em que a gente um modo ativo de se posicionar e de valorizar essa construção das experiências num lugar de cooperação. Então, falar desses termos, né, do diálogo, do amor e da escuta, se une aos nossos propósitos hoje de viver um encontro em que a gente vai ter a oportunidade de ouvi-los e também fazer algumas perguntas. Então, a gente vai ter 2 momentos, né, que é essa fala inicial, e depois todo mundo, né, vão anotando aí as ideias de vocês para que a gente possa também partilhar com perguntas. E quero lembrar aqui de novo, né, acho que essa força desse trabalho que a gente vem construindo com os diálogos amorosos aqui na Carandá, numa ação propositiva mesmo pela mudança, em que os espaços em que a gente se encontra com os outros sejam espaços de construção da amorosidade, assim como Paulo Freire nos ensinou, para que a gente tenha coragem de mudar o modo como a gente se posiciona e vive a educação e as nossas vidas. Então, eu quero convidar aqui para esse momento precioso, em que a gente vai ter uma boa conversa tão cobiçada, o professor Christian Dunker,
que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Por favor, Christian, vem. Professor Paulo Fock, que também doutor em educação, pesquisador das infâncias, coordenador de grupos de estudo. Sejam muito bem-vindos. E vou aqui me juntar nessa escuta desse trabalho que a gente vai ouvir um pouco, né, sobre a educação entre professores, estudantes e famílias. Começo eu aqui? Queria agradecer o convite, a possibilidade de estar nesse diálogo, né, com vocês. A presença do Paulo, que admiro pela trajetória, pela coragem, pela originalidade de pensamento. Tenho dito, acho que os professores, os educadores precisam falar mais, né, no país. A gente assim, da psicologia, filósofo, todo mundo se mete na educação e isso acaba tirando, né, um pouco o protagonismo de quem faz educação, né, que são os professores, né, também funcionários, também diretores, supervisores, pais, mas educadores, né. Eu queria começar a conversa, Paulo, falando de bichos. É uma experiência que eu tive numa aula que me ensinou muito sobre o que é escutar e, ao mesmo tempo, o que é desescutar, né? Era uma supervisão clínica, onde tinha, então, um relato de um caso, né, de uma criança que estava ali brincando no quintal e daí encontra uma minhoca, né, e avança sobre a minhoca e corta ela ao meio. E o aluno fala, né, aquela coisa de aluno de 4º ano de psicologia. Obviamente, é uma expressão sádica, né? Ele está com as suas pulsões agressivas mal direcionadas. Eu acho que é um caso assim de comportamento, de transtorno social, né? Pobre do animal. A gente sabe que isso é um traço, né, de talvez uma perversão, né? E vai, né, avançando numa linha que eu acho que todo mundo aqui conhece, até que alguém decide, escuta, mas você perguntou para a criança? Então, vamos ver se isso se repete. E se isso se repetir e você tiver muita sorte, pergunte para a criança, né? E não é que aparece outra minhoca, vai e corta ao meio, e daí, então, o que será que você está assim, tão inquieto, que está cortando as minhocas? E a resposta do guri é assim, é que eu sempre vejo as minhocas e eu acho que elas estão muito sozinhas. Então, eu dou um jeito de ter duas, daí elas brincam, daí elas estão juntas, né? 2 minhocas, acho que são mais felizes do que uma minhoca só, né? Dizer, é uma lição do começo, né? De como a gente é ávido por colocar sentidos na criança e antecipar significados e se atormentar e diagnosticar, né? E daí eu queria te perguntar dos bichos animais, né? Como é que é essa história dos bichos animais? Porque eu viajei na Aristóteles, Porfírio, a construção de conceitos, mas tudo isso vocês vão, depois que ele contar o que são bichos animais. Vocês viram que tem que ter coragem para sentar aqui e conversar com o Christian, né? Porque eu podia imaginar que ele ia puxar qualquer assunto, menos dos bichos, que eu gosto muito, mas me fez pensar 2 coisas. E acho que o bom de conversar é a gente dar vazão para o que a atenção da gente na conversa convida, né? Sair. E uma é como isso que esse menino fez de resolver um problema da solidão, cortando
a Minhoca em 2, e aí a gente deixa todo mundo se encontrar, né? Que me fez lembrar quando eu era professor, que as crianças foram fotografar na escola, mas eram crianças de 4 anos, né? O que significa? Foi num dilema parecido, mataram a formiga, uns ficaram rebeldes pela morte da formiga, outros achando que não tinha problema, gerou uma conversa, o que tem vida na escola? E aí eles saíram fotografar o que tinha vida, e uma das crianças fotografou pedras, e num debate acalorado entre eles sobre se pedra tinha vida ou não tinha vida, ele resolveu dizendo que, ué, tão junto, se tão junto tem vida. O que me faz pensar que a gente tem um princípio relacional que ele é ontológico na nossa vida, assim, que é essa disponibilidade muito profunda de estar com os outros e de se encontrar com os outros, e que, de uma forma muito criativa, as crianças vão solucionando do ponto de vista da significação e do ato de muitas formas. É só ver 2 crianças estranhas se encontrando, como rapidamente uma diz, amigo, vamos lá, né? Ela traz para o convite, e que tem alguma coisa que acontece, que eles vão crescendo e vão perdendo esse princípio relacional. Isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando. Mas eu quero voltar para o bicho, porque eu gostei da provocação, com uma outra história. As crianças de 5 anos estavam solucionando, olhando uns insetos que tinham aparecido na escola, numa das escolas que eu faço um trabalho já há algum tempo, que é o OBC, e tinha uns exemplares de insetos na sala, e começou um grande debate se aqueles insetos eram bichos ou animais. E esse grande debate veio de uma explicação muito interessante, que graficamente ela fica mais bonita ainda, mas eu não estou com as imagens aqui, mas narrativamente eu vou tentar traduzir. A Valentina diz, é assim, bichos são animais que nascem pequenos e ficam adultos pequenos. Animais nascem pequenos e crescem, né? A girafa é um animal, por óbvio. O bicho-pau é um bicho. Não só porque tem no nome, mas porque ele nasce pequeno e morre pequeno, fica adulto pequeno, né? Eu acho, você sabe que eu quis botar essa conversa dos bichos animais, porque para entrar na história do escutar e do dar um passo para trás, quando a gente sai dizendo, olha o problema dessa criança, ou olha o limite desse sujeito, ou olha o que ele não sabe, né? Que era o dilema da conversa do teu aluno olhando o menino cortar a minhoca, que é esse genuíno interesse que a gente pode ter de escutar o que o outro tem a dizer, assim, né? Quando a gente trabalha com criança, e acho que isso é uma das coisas mais interessantes que eu, pelo menos, aprendi trabalhando com criança, eu não parto do pressuposto que é bobo, eu não parto do pressuposto que é errado, eu não parto do pressuposto que eu vou ter que traduzir o certo e fazer ele aprender o que ele tem que aprender. O pressuposto é o querer saber o que você tem para dizer, né? Conversar, e eu aprendi, e escutar, eu aprendi lendo o livro do Christian, e já quero dizer do meu prazer e honra de estar aqui com ele, e do convite de estar aqui hoje, dessa conversa online que a Renata aprontou lá na pandemia, virar uma conversa presencial, de que escutar é ter a coragem de se abandonar, né? Abandonar aquilo que talvez surja como mais rapidez para dizer, essa criança está com um problema, essas crianças eu tenho que ensinar que não existe a categoria bicho na biologia, né? Como eu me abandono para poder, daqui a pouco, perguntar, me conta por que você corta a minhoca? Me conta como é que você separa o que é bicho e o que é animal. Isso quer seja para a relação pedagógica, é estruturante, para nós professores, eu sei que tem professores aqui, além de pais, mas também para os pais, né? Escutar antes de deduzir, de concluir, de inferir, escutar com abandono de si é um caminho
que eu sei que o mundo não está dando jeito de dar tempo, né, para isso, mas eu acho que ele é um caminho interessante para a gente fazer. Mas qual é a história dos bichos em Aristóteles? Então, escutando você acompanhar ali a construção, né, de uma aventura em torno dos bichos e dos animais, me ocorreu assim como há um paralelismo entre essa investigação assim cognitiva e o que o Freud chamava de teorias sexuais infantis. Ele dizia assim, olha, a criança ela nasce como um pequeno teorizador, né? Depois, bom, Paulo Freire, tantos acho que vão acompanhar essa ideia, né? Mas a teorização dela tem por horizonte, né, perguntas que os adultos acham que sabem, mas não sabem, né? Ou seja, tem por horizonte a ignorância, que não é só sua, mas é uma ignorância coletiva. É isso que torna a investigação delas tão interessante, né? Quando elas perguntam de onde vêm os bebês, né? Então, a gente tem não só aquele que não escuta a pergunta, mas aquele que acha que entendeu a pergunta, né? Então, vamos lá. Óvulos, espermatozoides, existem flores, e o processo reprodutivo, filogenético e tal. E o Freud diz assim, isso é um equívoco, mas isso é um equívoco não porque o conteúdo informado seja errado, mas porque isso corrompe a temporalidade da criança na sua investigação e na sua relação com o prazer de investigar, né? Isso é um cala-boca, acabou a história, né? Tem uma versão definitiva. E a pergunta que ela está fazendo é muito mais inteligente do que você acha quando responde, vamos dizer assim, dessa maneira de bate-pronto. Responde sem escutar. Ele está perguntando algo assim, o que te fez casar com esse? Qual que é o fundamento, o desejo que fez que vocês dois, e não outros tantos, se juntassem para uma obra que é incógnita que sou eu? Me responde, o que você quis com ela? E quando a gente faz essa pergunta e começa a levar a sério, começa uma casca de cebola. Dizer, ela é simpática, tá? Bacaninha naquela hora. Você não sabe. Você não sabe. As razões de uma escolha tão fundamental como essa são inconscientes, né? A gente pode inventar alguns saberes, mitologias e tal. Eu queria te perguntar se há um correlato disso na tua prática de escuta, como você entende os processos de curiosidade, né, e de investigação, e especificamente nisso que talvez os clássicos vão chamar de evolução do pensamento moral, né? A gente com Piaget tinha lá Kohlberg, né, fases do pensamento moral. Você sabe que eu estava te escutando e pensando, eu contei isso há poucos dias atrás em algum lugar, não me lembro onde, mas se tem uma diferença radical de quando eu trabalhava com crianças, que eu fui professor de crianças durante 15 anos, e agora que sou professor de adultos, né, é essa diferença genuína e radical para mim, que muda toda a experiência de estar no mundo, que é do porquê estar na escola, o porquê estar no mundo, inclusive. Uma criança está no mundo querendo saber. Ela quer saber por que você escolheu a minha mãe, ela quer saber por que os bichos e os animais são diferentes, ela quer saber por que a minhoca está sozinha, ela quer saber por que as pedras não podem ser consideradas vida, ela quer saber como é que se pode ir de ônibus até o mês de agosto para ir mais rápido, que é uma história que eu gosto de contar sempre da Camila. Elas querem saber uma série de coisas. Elas querem saber. Nosso problema é não atrapalhar esse querer saber, que é exatamente isso. Eu não sabia dessa história do Freud, que fazia toda essa reflexão sobre a teorização das crianças desse jeito, porque na pedagogia a gente vem se debruçando já há algum tempo sobre isso, tentando proteger essa não convencionalidade do pensamento das crianças, que é muito, muito interessante, que a escola
se atrapalhou e alguns modelos de escola, né, não há escola, instituição, mas alguns modelos de escola se atrapalharam e tiveram a ideia de antecipar a convencionalidade, que é de outras etapas, para o pensamento das crianças, para o quanto antes acabar essa não convencionalidade. Só que é ali nessa não convencionalidade que está toda a originalidade do pensamento das crianças, que não tem que ser lógico, que não tem que ser linear, que não tem que, né? Então a gente vem tentando proteger com força isso, que é, por exemplo, a gente falou aqui antes de começar bastante do Paulo Freire, da Madalena Freire, que é um pouco para mim a provocação que o Paulo Freire faz na pedagogia da autonomia, do papel que a escola pode ter, não só com crianças, mas com adultos também, dessa construção, dessa elaboração de uma curiosidade que é espontânea para uma curiosidade epistemológica. E tornar-se uma curiosidade epistemológica não é tornar-se convencional, mas é ter a sofisticação de um pensamento complexo, a abstração de um pensamento que não é tão linear, né? Que é difícil, não é fácil. Então, fiquei pensando muito nisso, assim, como esse lugar de proteção da curiosidade, hoje, ele é um ato... Proteção da curiosidade, proteção da imaginação, para mim, ela é hoje, no mundo e no modo que a gente vive, uma das coisas mais revolucionárias que tem. É político, hoje, proteger a imaginação. É político proteger a curiosidade, que não é a curiosidade de ficar horas no TikTok passando tela. Isso não é a curiosidade, isso é qualquer outra coisa esquisita, né? A curiosidade, vocês querem ver o que é curiosidade? Tenta observar crianças de 0 a 6 anos, entre elas e com coisas, com uma fisicalidade, com a tatibilidade das coisas, com a possibilidade de tocar, de inventar, de indagar. A gente vê o que é curiosidade. A gente caminha com elas por essa curiosidade, né? Por exemplo, eu estava analisando um material da Carambola, as crianças fizeram uma investigação sobre as letras, e ao invés de eles pensarem que o N é de que palavras eu escrevo com N, natureza, neve, navio, eles pensaram na forma do N. Então, o que pode parecer o N, o que pode parecer o O, o quê? O quê, por exemplo, isso aí parece uma piscina com escadinha, que é uma vista superior de um quê maravilhosa. E o N, que para mim dá um texto, né? O N não é de natureza, é de zoológico. Aquele caminho todo que o N faz é um zoológico. Eles foram acrescentando elementos e vira um zoológico. Imaginem essas crianças podendo pensar sobre isso, pensar sobre o mundo, pensar sobre as coisas. Escrita foi uma invenção, ela não estava ali dada, né? Pensar sobre o que foi inventado e inventar junto. Isso, para mim, é o ato revolucionário que a escola pode fazer. Se antes, em algum momento da história da sociedade, a escola ela parecia ser alguma coisa atrasada, que não estava acompanhando, nessa sociedade da pressa, da apatia, do cansaço, como diz o Byung-Chul Han, da interrupção das ritualidades, da não conclusão. Então, a gente não celebra mais nada, porque a gente sempre está olhando qual é a próxima, né? A escola ela é a revolução, porque ela pode ser esse lugar de proteção da não convencionalidade, da inventividade, da imaginação, do pensamento, da conversa. Vou contar uma historinha, se tu me permite. Eu estava trabalhando numa escola, ainda foi uma das últimas escolas que eu trabalhei, assim, CLT, dentro da escola, né? E eu tinha que escrever um texto para um livro que era pós-estruturalista. Então, eu não sou um pós-estruturalista, eu não sei nem quem eu sou, não é verdade? Mas, epistemologicamente falando, eu não dialogo muito com os autores pós-estruturalistas. Mas eu tinha feito uma fala, a moça que organizou o livro achou minha fala super pós-estruturalista e embestiu que eu tinha que escrever um texto sobre currículo.
Pensei, bom, como é que eu vou escrever sobre currículo de um modo mais pós-estruturalista? E aí eu estava saindo de uma sala e peguei uma conversa de 3 crianças. Eu disse, venham cá vocês 4, que eu quero conversar com vocês. Eram crianças de 4 anos. Quero conversar com vocês sobre algumas coisas da escola. Eles vieram todos faceiros, né? O que você quer saber? A gente pode te dizer tudo. E aí eu disse, então, eu tenho que escrever um texto, eu preciso saber o que é interessante na escola, o que não é interessante na escola de vocês. Foi uma tristeza geral, assim, porque eles falaram de coisas sagradas como não interessante, tipo rodinha, ouvir história, porque não era o problema ouvir história, era o jeito que a professora contava e tal. Aí foi indo, conversamos um monte. Eu achei que eu já tinha bastante coisa. Por óbvio, eu não estava perguntando para as crianças o que era currículo, que era o que eu queria discutir. Fomos conversando sobre isso que se dá, aquilo que subjetiva as pessoas, os sujeitos, né, que isso é currículo. E aí, uma hora, ele disse assim, Paulo, acho que a gente cansou, a gente quer ir embora, tá? Eu falei, tá bom, vocês podem ir, mas só antes de vocês ir embora, como é que a gente tem ideias? Como é que eles tinham contado alguma coisa de ideias? Como é que as nossas ideias saem para fora? Porque eles tinham falado qualquer coisa que o bom da escola é que dava para botar as ideias para fora. Eu disse, como é que as ideias saem para fora? Aí eles me olharam com uma cara de, é óbvio, elementar. Um disse, as ideias vêm vindo, e puf, sai, e aí a gente desenha, a gente pinta, a gente constrói, a gente faz. Assim as ideias saem para fora. A outra menina disse, para mim, não. Para mim, para as ideias sair, a gente tem que conversar, a gente tem que sentar junto e conversar. Super vigotskiniana ela, né? O Habermasiano. E aí a gente foi indo e eu disse, bom, vou só fazer a última pergunta, então, antes de vocês irem embora. E aí eu botei assim, como se fosse uma palavra qualquer. Vocês já ouviram falar numa palavra, essa palavra currículo? Vocês imaginam o que é currículo? Crianças de 4 anos. Onde a gente põe no mundo essa palavra currículo? Eles acharam muito engraçado. E um menino me olhou e disse, eu sei, ó. Currículo. Aí a gente riu, eles acharam engraçado o que era o currículo. Vocês nunca mais vão pensar em currículo de outra forma. Mas tem a ver. Aí a Isabela, que era uma figura muito peculiar, ela parou assim, analisou e disse, eu sei aonde pode ser colocada a palavra currículo. Currículo é uma máquina que tira a cor das fotos. Vai dar um silêncio. E eu disse, Isabela, como assim? E aí ela me olha e diz, será que um dia os arco-íris terão cores nas fotos? Solta essa que vira o nome do texto para problematizar currículo. E eu me lembrei te ouvindo para contar disso, porque acho que é um dos melhores textos que eu já escrevi, que surgiu de aprender a escutar as crianças no seu pensamento. Incrível. E, escutando ainda, estando no tema do bicho animal, né? Eu acho que ali a gente tem uma lição muito cara também para os psicanalistas. E quando eu vou dar aula, começa a clínica, vai atender um paciente. A gente tem muito essa crença de que o boa escuta é quando há entendimento, né? Quando as ideias claras e distintas saem de uma cabeça e puf, né? E entram na cabeça do outro, e aí a gente está se entendendo e vai terminar tudo bem, porque há essa transmissão do pensamento, né? E de preferência quando não tem ruídos, né? Os ruídos, né? Às vezes você recebe um paciente e fala, olha, a vida está ótima, mas tem uns ruídos no meu casamento. Você fala, não só vai ser difícil, como ponto de partida já, quer dizer, a linguagem é feita de ruídos, o mal-entendido é o básico, né? Mas no bicho animal, a gente tem uma coisa difícil de
de introduzir, que é a gente não escuta pensamentos, né? Os pensamentos são efeitos de uma outra coisa que chamam-se palavras. E as palavras, para que a gente leve a sério, enfim, o funcionamento delas, a gente tem que admitir uma premissa que eu vi aí nas tuas crianças, que é: não existem sinônimos. Não, mas uma coisa quer dizer, claro, quer dizer, para o pensamento quer dizer, mas para a escuta é tão mais aguda quanto mais ela capta o que a gente chama de significante, né? E deixa o significado ser produzido num trabalho cooperativo, indeterminado, aberto a uma certa dúvida, com espaço para a ignorância, quer dizer, uma série de virtudes que a gente gostaria de produzir na situação de escuta tem que ver com bicho é bicho, animal é animal. Se são duas palavras, existe alguma diferença entre elas, né? Quer dizer, olha a agudeza da atenção ao significante. E essa, vamos dizer assim, esse respeito, essa intimidade com o significante que a criança tem, ela é essencial para um outro lado da nossa conversa aqui, que é: o amor acontece por palavras, né? Ah, não, ela sabe que eu a amo. Você falou? Não, a gente sabe, tem uma conexão. Você falou? Como é que você faz acontecer o amor? Se não, com esse cuidado, essa atenção, esse rigor, eu diria, com a palavra que você escolhe para produzir esse conjunto, né, de incertezas, de disposições, de atitudes que a gente chama, talvez, de um sentimento, como disse a Lígia, de um fazer amor, né? Fazer amor a gente faz com essa diferença, mais ou menos assim. O que junta o bicho com o animal? O amor. O amor que você cria nesse intervalo, que você tem que, junto com o outro, definir: bom, é para você porque cresce, para mim é porque já veio pronto. O que você acha dessa pequena definição do amor como aquilo que aparece na ausência dos sinônimos? Porque, no fundo, o amor tem que ver com você colocar o outro e se sentir na posição de insubstituível, né? A Cris está me enchendo a paciência, eu vou comprar outra, e daí a gente substitui e vai dar tudo certo. Não, tem que ser essa, né? Tem que ter essa experiência do insubstituível, que tem que ver com palavras. E que tem a ver com tolerar o outro, né? Uhum. Tolerar essa possibilidade do outro ser o outro, não ser o meu espelho. Eu não sei o que eu posso voltar depois disso, mas eu fiquei curioso para te perguntar uma coisa, Christian. Nesse tempo de tanta selfie, que eu acho que nunca a gente se viu tanto a sua própria imagem como nesse momento, assim, uma das coisas que nos faz poder amar o outro é considerar que existe um outro, não uma reprodução infinita minha, né? Mas que existe um outro que é diferente, que não tem o mesmo desenho do rosto, que não pensa igual, que não comunga de ideias iguais, que é outro, né? Olha, a gente estava discutindo o livro do Bifo, sábado, o Ine estava lá também, o Terceiro Inconsciente, né? Bom, o primeiro inconsciente é o Freud, o segundo o Deleuze, o terceiro é esse que está se colocando aí, quando a gente não tem mais, vamos dizer assim, uma teoria sobre o final da história, mas a gente começa a ver à nossa frente o final do mundo, né? Ansiedade climática, né? Quer dizer, a ideia de que o futuro ele não é um espaço infinito que pode ser predado, dominado, né? Apropriado, a natureza não é infinita. Ou seja, a gente está diante de uma novidade, né? Que você estava falando, né? Da era do pacto pela palavra, era do pacto pelo contrato. Eu acho que a gente está indo para uma era em torno do contrato, em torno do medo, né? Em torno olha, nós estamos juntos para nós nos defendermos do pior.
Estamos juntos para que a gente evite esses outros estranhos que não pensam como nós, né? Ou seja, estamos numa época em que a ideia de pensar um futuro, imaginar um futuro diferente do passado, se tornou uma raridade, se tornou uma coisa escassa, né? Escassa não só de representar, mas de produzir. E eu acho que isso se produz na experiência educativa, né? Hannah Arendt, tantos falaram, né, da educação como tem uma estrutura de promessa, né? Quer dizer, a gente não deu muito certo, mas a próxima agora vai, né? Acontece que essa transformação ela está corroendo nossa possibilidade de aposta no futuro. E isso ataca muito fortemente a dimensão amorosa. Né? Porque, o que acontece quando eu digo para alguém, eu te amo? Eu me transformo, você se transforma e está imediatamente criado um futuro possível. Você pode não me corresponder, nós podemos ir para algum lugar, mas está dado que vai ter um próximo passo, né? A graça de uma declaração, e aí tem o significante, tem a palavra empenhada, e tem uma coisa que acho que também temos que pôr nesse caldeirão de coisas escassas, que é a presença, né? Ou seja, isto só vale se você estiver presente nas tuas palavras, né? A presença passou a ser assim assoreada pelo estado meio zumbi, pelo estado de retirada do mundo, pelo estado de anestesia, no qual a gente se defende de sonhar, se defende de imaginar. Ou seja, é uma tarefa que de onde vai vir a cavalaria para enfrentar isso? Eu acho que a escola, né? A escola, com os professores que ela tem, com as condições que ela tem atualmente, né? Que talvez, não sei como você vê isso, Foque, a gente já precisa voltar a que foi a história desses desejos desejados que formaram essa escola e que desaprendeu a amar, né? Hoje, o pacto social escolar é um contrato jurídico, ele é uma ameaça, ele é uma turbulência, mas onde está, que lá atrás aconteceu, né, a promessa de que um novo amor é possível, né? De que a gente vai inventar, a gente não sabe direito, mas a gente vai inventar um novo amor para uma nova forma de vida, né? Algo está fazendo a gente trocar isso por mais conteúdo, mais desempenho, mais velocidade, mais ocupação, menos perda de tempo. Não é só ir para o mercado, né? Mais criatividade como uma captura neoliberal, né? Não a criatividade que é genuína das crianças e que, malucamente, a gente está querendo apagar para ela entrar para a convencionalidade, mas daí, quando chegar com 14 anos, por favor, seja criativo para dar conta desse mundo, né? Para mim, a coisa mais esquisita do mundo é esse buraco que botam as crianças para depois ser criativas. E aí as empresas contratam e pagam milhões para fazer workshops brincantes. Qualquer coisa estranha para mim. E de novo, né? Por isso que você está falando que não é desse futuro que fica esperando a gente, mas é de um futuro criado por esse presente, que para mim é revolucionário a gente ter ainda a capacidade de imaginar. Vocês imaginem, todo mundo está acompanhando o horror que atingiu o Rio Grande do Sul com as enchentes. E não tem uma pessoa no Rio Grande do Sul que não tem alguém que foi afetado muito perto. Se você não foi, alguém foi, né? E aí, acho que das coisas que mais me tocaram, assim, nos primeiros, que me silenciaram primeiro, assim, me abalaram, é o que pôr nessa vida de tragédia, né? O que a gente põe no lugar dessa vida de tragédia? Porque a sensação que a gente tem não tem mais nada, acabou, né? Objetivamente, para algumas pessoas, acabou. Quando
eu comecei a ver o movimento das escolas, conversando com as escolas, que aí eu vou fazer uma explicação astrológica. Os meus muitos planetas em Virgem, eles começam a concretizar o mundo. Eu disse, gente, vamos começar a ajudar as escolas. E aí eu começo a conversar com as escolas e, para minha felicidade, assim, e me emocionou muito, o que as escolas todas começaram a falar, olha, a gente perdeu tudo, mas a gente está precisando de livro e brinquedo. Foi o primeiro movimento, assim. É quase como, eu li, né? Quase como elas querendo dizer, a gente precisa de alguma coisa que proteja a capacidade de imaginar. Porque essas crianças têm 4, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, 5 anos. Como é que a gente pactua a possibilidade de elas dizer, vai ter alguma coisa ali na frente? Porque a gente experimentou o que é roubar o futuro na pandemia, né? É só a gente recorrer ao início da pandemia, acabou, a gente não sabia mais, a gente não conseguia fazer plano para a semana seguinte, né? Para mim, isso foi uma das coisas muito bonitas. As famílias, se lamentando pelo que perdiam memória. O lamento é das fotos, é de objetos simbólicos do casamento, do nascimento do filho, que, para mim, isso também é energia para o futuro. Assim, é o que nos mobiliza, é o que, num relacionamento, às vezes, que está se desencontrando, faz se reencontrar, né? E relacionamento aqui não só de companheiros, mas de amizades, de filhos, de amigos, né? Então, para mim, assim, eu fico pensando muito e muito mobilizado pelo que está acontecendo no meu estado. Hoje, para a gente pactuar um futuro, né, que é o que, por exemplo, o Pacto da Unesco vai falar, que é reimaginando, né, futuros. E isso nos comprometendo, que é, inclusive, interromper um discurso bíblico, né, que o homem é o centro da terra, começa a falar de outras coisas, de pensar outras coisas, a gente começa a falar de outros caminhos. Repactuar esse futuro, ele vai se dar naquilo que o Ailton Krenak fala, nas ideias para adiar o fim do mundo, nessas pequenas constelações que ainda suportam e têm a condição de dançar, cantar, brincar, imaginar, para poder criar qualquer reserva criativa emocional para projetar um futuro, o futuro do amanhã e o futuro daqui 10 anos. Né? Vamos ouvir vocês, nós que gostamos de escutar, dizem, né? Queremos agora a palavra de vocês. Boa noite. Eu estava pensando assim, bem no começo, quando vocês colocaram essa questão da criança, da minhoca, assim, e da escuta, e depois também de não responder algo muito direto para a criança, né, quando ela quer saber da onde a gente vem, né? E dois pontos que eu lembrei agora à tarde, eu passei em frente à área de serviço, meu filho estava com a cabeça dentro do tanque, assim, e aí eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, pai, eu descobri como é que a roupa fica limpa, né? Aí eu falei, como faz? Ele, não, tem água e sabão aqui dentro, né? E aí eu parei e falei, caramba, o que ele tá... E tentei olhar na visão dele, né? E aí vi a água mexendo até de um jeito que eu mesmo nunca tinha visto, assim, a água passando em cima, assim, né? Tentando olhar para ver aonde que ele estava, né? Mas eu não consegui dar muita sequência, assim, porque eu falei, caramba, o que eu pergunto se eu for explicar aqui para ele? Assim, eu fiquei um pouco perdido nesse ponto, assim, de onde provocar saber o que ele estava querendo, né? E aí uma outra história, assim, a gente fez uma viagem, né, em família, e aí quando a gente voltou depois de 30 dias, as pessoas perguntaram muito para os nossos filhos assim, o que você mais gostou, né? E aí eu nunca tinha reparado nessa pergunta, assim, como os adultos fazem essa pergunta para as crianças, assim, e como elas não sabem essa resposta, assim, né? E aí eu acho que, na linha do que vocês estavam falando, assim, acaba direcionando muito a criança a escolher algo e a gente acaba deixando um monte de outras coisas. Eu não sei se é uma pressa do adulto em querer uma resposta única e, às vezes, não está tão interessado, assim. Mas o ponto desses dois, né, o ponto em comum que eu queria escutar de vocês é assim, como
provocar essa, né, deixar mais aberto para a criança e assim, como que a gente não direcionar tanto esse assunto, como provocar um pouco mais isso da criança assim, para não fechar tanto essa escuta, né, para deixar ela trazer sem o nosso mundo adulto. Vou especular aqui um encaminhamento, né? Que é mais ou menos assim. Imagina que os nossos afetos, né? Nossa capacidade de ser afetado pelo mundo, na criança, eles estão mais ativos do que em nós. Né? Nós perdemos nossa potência de afetivação. Não no sentido de sentir alegria ou tristeza, mas o mundo vai sendo filtrado por categorias. A gente vai pondo cortinas, a gente vai pondo coisas que nos separam da experiência. Né? Então, imagina que, no começo, a afetação ela cria um estado de falta de nome, e um estado indiscernível, algo que me afeta, mas eu não sei o que é. Por isso que a ignorância é o ponto de partida. Né? Bom, isso tem uma primeira volta, que é quando você percebe o que aquilo que não tem nome causa em você. Alegria, tristeza, raiva, ou medo, nojo ou surpresa. Né? Que são os primeiros qualificativos, são as emoções. E a segunda tradução é quando aquilo que não tem nome recebe uma espécie de nome provisório e se completa no outro. Ou seja, eu preciso do outro para saber o que eu estou sentindo. E quando a gente constrói isso junto, né, se cria uma espécie de ciclo que vai reproduzir aquilo que o outro está me oferecendo. Agora, pensando na situação do teu filho. Né, ele está espantado e, ao mesmo tempo, às voltas com uma descoberta. Ele está curioso, olhando para a água, para o sabão, e está dizendo, eu tive esse momento de descobrir uma coisa. Né? Ele está partilhando com você. O que ele está te oferecendo é curiosidade e espanto. Você embarca na história, porque você se espanta com o espanto dele. Está acontecendo alguma coisa aqui. Né? E o que ele está te oferecendo nessa curiosidade é tipo assim, eu acho que é água e sabão. Né? Eu estou concluindo assim. E você, vem comigo? Ou seja, uma definição do amor é dizer assim, o amor é cada volta que a gente dá, né, nessa passagem dos afetos às emoções e das emoções dos sentimentos. Né? Ir com ele é ir com ele na curiosidade dele. Portanto, né, um encaminhamento possível. Mas será que é a água ou é o sabão que limpa? Né? Ou seja, a tua curiosidade como resposta para a curiosidade do outro. A tua honestidade como resposta para a honestidade do outro. A tua solidariedade como resposta para a solidariedade do outro. E assim reciprocamente. Você quer que o outro seja solidário com você? Seja solidário com o outro antes. Né? Porque isso propõe esse pacto amoroso, né? Essa unidade, né, das traduções do que nos afeta. É no mesmo caminho, né? Mas eu estava ainda um pouco para trás pensando quem estaria se perguntando a pergunta que ele fez, né? Porque aí já é o início da boa história. Né? A pergunta, ele está, olha, com tudo que está rolando no mundo, e para ele o mundo todo é novo, tudo é muito... Ele foi se preocupar em descobrir como é que lavava roupa. É uma pergunta inicial já maravilhosa, né? Porque de todo que podia estar atento, ele foi tentar solucionar e entender esse dilema, né? Eu acho que ali já é a grande história. Eu aprendi com um pedagogo que para mim é bastante importante, que é o Malaguzzi, que a gente tem que levar a sério as crianças. Mas não dizer assim, que gracinho que ele falou, né? Isso não é levar a sério, isso chama paparicar. Levar a sério é dizer, se põe a dúvida. A gente sabe que você sabe o que rola ali para lavar roupa, né? Mas o que será que o sabão faz, então? Se você levar a sério e pressupor a possibilidade de continuar a conversa e não de explicar, porque acho que ali é o pulo do gato, pelo menos
O que eu tento fazer com que as professoras que eu formo na universidade, a mudança radical é não querer explicar e querer saber, né? É entrar na onda. Ah, é? Me conta. Você sabe? Vou te contar uma historinha rápida. Posso, Ana? Rapidinho? Quando eu era professor, um menino ficou uns dias sem vir para a escola, as crianças perguntaram por ele, e eu disse, o vô dele morreu. O vô dele morreu, ficou no ar. Passado uns dias, o Dudu chegou. Ele, quando chegou, era o início de tarde, a gente tirando casaco, arrumando mochila, e eu falei para ele, Dudu, você não veio porque o teu vovô morreu? E ele disse, ele morreu. Ele morreu, virou uma estrela e foi para o céu. Minha mãe que disse. Com muita convicção, sem nenhuma dúvida. Veio vindo do outro lado o Pedro, assim como quem não queria nada, subiu na minha outra perna e disse, depende. Se ele fez o bem, ele foi para o céu. Se ele fez o mal, ele foi para a terra. E o Edu arregalou os olhos, porque ele viu o vô sendo enterrado. Ele arregalou os olhos e disse, o meu vô foi para a terra. E a cara do Pedro era melhor, que era de uma coisa do tipo, Dudu, acontece nas melhores famílias, sabe? Era uma coisa muito interessante. E o Pedro ficou esperando, e aí ele disse, não, mas o meu vô era legal. Mas se ele foi para a terra, ele fez coisa ruim. E aí ficou eu no meio dessas duas conversas. Só pode ter, e aí é um ateu falando, uma intervenção divina que me deixou quieto. Porque o que um adulto vai dizer? Não, Pedro, o vovô do Dudu era legal, foi para o céu. A gente vai querer explicar, a gente vai querer concluir. A gente tem muito medo que a conversa continue. Alguma intervenção divina me deixou quieto. Provavelmente porque eu não faço ideia o que acontece quando a gente morre. Me reduzi ao silêncio. O Dudu resgatou e pegou a lei divina e disse não. A minha mãe disse, se mãe disse está resolvida, né? A minha mãe disse que o meu vovô virou uma estrela e foi para o céu. Ela me mostrou que estrela é o vovô. Conversa morreu aí, literalmente. Morreu aí. Estamos na hora do lanche, volta a conversa. Aí estão lá e conversa. Parecia um pacto na turma, crianças de 4 anos, de tentar demover o Dudu da ideia dele sobre o vô ter sido uma pessoa boa, virado uma estrela no céu. E aí vai conversa, vem conversa no lanche, e aí a Júlia diz, não, gente, não é assim. Quando a gente morre, a gente fica morrido. Fica morrido um tempo, às vezes fica muito, às vezes fica pouco, e depois volta vestido de outra coisa. Tem gente que volta vestido de cachorro, eu vi num filme, e aí começou, eles acharam ótima essa ideia, e começaram, eu vou vir vestida de Tiranossauro Rex. 4 anos, né? Eles são os especialistas em dinossauros. Foi, dissipou a conversa, pensei que tinha passado, estamos no pátio. Volta a conversa, só que daí volta com o Dudu vindo em minha direção. Eu era o único professor homem da escola, isso há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? E aí eles me chamavam de professor Paulo. Né, professor Paulo, que o meu vovô virou uma estrela e foi para o céu, ele me convocou para eu responder, porque eu não estava ajudando em nada. E aí, antes que eu respondesse, o Guilherme estava do outro lado do pátio. Tu jurava que o Guilherme não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo ali. Ele disse, é verdade. Inclusive, o chefe do meu pai já morreu várias vezes. Só que ele vai para o céu de avião. Se morrer aí para o céu, né? Lembrei dessa história porque eu conto ela sempre para dizer que maravilha foi eu ter ficado quieto, né? O melhor que eu podia ter feito é dizer, mas como é que será que vai para o céu? E como é que isso acontece? Que é sair desse lugar que a gente criou, que o adulto vai resolver explicar o mundo inteiro para as crianças. E aí a gente perde boas possibilidades de escutar. Eu vi esses dias na internet 2 videozinhos que eu achei maravilhoso.
uma criança disse... não, eu quero 2 Enas. Eu não quero mais, eu quero menos Ena. E a mãe, o quê? Eu quero menos Ena. Vocês viram esse vídeo? Ela estava falando da maisena. Só que ela chamou aquele pozinho de Zena. E o mais era da quantidade. Só que ela queria menos Zena, não mais Zena. Né? E a mãe, não, isso é maisena. Não, é menos Zena que eu quero. Esse que o Dewey chama, né, do jeito que uma criança constrói seus sentidos e significados a partir dos vínculos práticos e emocionais, para mim, das coisas mais bonitas do mundo. Assim. Para mim, o creme de la creme da pedagogia da infância, assim, que então, querer parar de explicar. É querer escutar e entrar, levar a sério, escutar a criança e ir junto. Se eu pudesse dar uma dica, que não tem dica nenhuma para ser pai, né? Vai com coragem, faça a aposta, que é o primeiro gesto para ser pai, faça a aposta, e sem garantia de nada. Mas, para ajudar na aposta, quando te der vontade de explicar, não explica. Pergunta para ele. Vai ser bom. Tu vai se surpreender. Perguntas. Oi, tá. Bom, uma curiosidade, né? A gente vê muito quando a gente vai estudar, principalmente sobre tecnologia, né? Eu sou professora de tecnologia para crianças. E quando comecei a dar aula de tecnologia, eu não sabia muita coisa. Precisei começar do zero. E muitos dos meus alunos já sabiam muitas das coisas que eu ia ensiná-los. E me deu um desespero muito grande. Comecei a entrar em parafuso. Não vou conseguir dar aula, porque eles sabem mais que eu. Como é que eu vou fazer isso? E aí, um dia, né, estudando, na verdade, eu sou da linguagem, né, e estudando sobre as linguagens nos meios digitais e tal, tem um autor, o Mark Prensky, que fala da pedagogia da parceria. E aí ele falava, né, que você não tem que saber mais das ferramentas que os seus alunos vão usar, porque você é parceiro dele no processo de descoberta dessas ferramentas. Ele fala disso no processo do ensino de tecnologia. Mas, quando a gente vai pensar nessa questão da pedagogia da parceria, eu acho que vai muito para esse lugar de entender o adulto também como um não sabedor, que a gente não assume esse lugar. Né? E a gente fala muito de ensinar as crianças a fazerem perguntas, ensinar as crianças a perguntar, mas elas já sabem perguntar. O que a gente precisa, de fato, na minha opinião, né, e depois de ouvir vocês com essas histórias incríveis, é não silenciar essas perguntas e aprender, e nós, adultos, reaprendermos a não saber, a assumir esse lugar de não saber nada, né, que às vezes é importante também. O que eu ia te dizer que eu acho que, para mim, uma das coisas mais maravilhosas que eu consegui construir em uns anos de terapia é me dar a possibilidade de não saber, como lugar legítimo. Assim. É um alívio não saber. Né? É um alívio poder dizer não sei. É um alívio... E é um tesão querer saber. Né? Olha que coisa boa. Um alívio e um tesão. Querer saber é uma coisa maravilhosa. O que talvez a gente possa... E eu vou te botar provocações, né? O que talvez a gente possa repactuar, porque talvez todas essas áreas do conhecimento, sobretudo quando começam com as crianças maiores, elas vão olhando, elas sempre olham na perspectiva do conhecimento e não do sujeito. Então, ela olha... Se o conhecimento canônico é assim, o que eu traduzo para o sujeito? E a tradução, em geral, ela sempre empobrece, ela tira a dimensão relacional. Algumas abordagens tentam contrariar isso, né? Como o interacionismo, o sociointeracionismo, o socioconstrutivismo, o construtivismo, a epistemologia relacional e etc., o construcionismo, mais recentemente. Mas eu acho que o que talvez, se eu fosse traduzir de um outro jeito, possa ajudar, e é um desafio bastante assim, difícil, que porque quando a gente,
né? Entra na escola, eu sou professor, eu dou aula para os alunos, tem uma gramática toda que me põe em lugares, né? E se eu acho que a pandemia foi importante nesse sentido, assim, escola não é um lugar de tarefas, não vai resolver o ser escola ficar enviando tarefas para as crianças, né? Ficou muito claro isso, que não é isso apenas, né? A escola ela é uma reivindicação de espaço social muito importante, de construção de identidade, de compartilhar a vida, de estar junto, isso para todas as idades, né? E se a gente pensar a escola, a aula e qualquer encontro com crianças e adolescentes como uma ética de encontro, se a gente assumir isso como a epistemologia que orienta a gente, bom, nesta ética de encontro a gente vai pensar as tecnologias, a gente vai experimentar as tecnologias, a gente vai problematizar, vai aprender juntos. Eu, como professor, por óbvio, tenho alguns conhecimentos para construir, para ajudar, inclusive, a pensar e a provocar e a fazer essa curiosidade virar uma curiosidade epistemológica, né? Mas se a gente celebrar esse encontro da aula como a ética do encontro, né? E na ética do encontro está a possibilidade de não saber, está a possibilidade do desinteresse, está a possibilidade do interesse, está a possibilidade do querer saber, está a possibilidade de usar do encontro, que é ter a inteligência e a criatividade distribuída, né? Isso é a beleza do encontro, é ter toda a inteligência e criatividade distribuída. A gente está aqui hoje se encontrando, celebrando essa inteligência distribuída. Então, talvez essa, para mim, seria uma boa pista. O Gianni Rodari, que é um literário, ele não escrevia sobre professores, ele escrevia literatura, mas num texto muito bonito, depois de uma experiência dele com crianças nos anos 70, ele tentou nomear professores. E aí ele disse, professor é um bom companheiro das crianças. Não está na frente, não está atrás, está do lado. É um bom companheiro. Companhia, companheiro, vem das antigas embarcações, companin, que ficavam horas navegando, horas não, dias e meses navegando, e em determinada altura ia acabando a comida. E o pacto que se fazia para poder chegar ao fim era todo mundo maneirar para a gente dividir do mesmo pão, companin. Assim, todos chegavam ao final da viagem. Fazer escola como companhia, né? Boa noite. Hoje de manhã eu estava lendo um livro, e é um livro de Helena Ferrante, eu não sei quem já leu, mas todos os fins de capítulo de Helena Ferrante você dá uma tremidinha, assim. Ela muda um pouco o que você pensa da vida. E aí eu terminei um capítulo, e esse não tinha me dado uma tremidinha, não tinha entendido muito bem, para falar a verdade. E ela termina o capítulo, é uma personagem, e essa personagem está falando muito mal de um homem, e aí ela fala que a pior coisa desse homem é que ele tem, quer dizer, a pior maldade do mundo, e essa pior maldade do mundo é a maldade da superficialidade. E eu li aquilo, e eu fiquei tipo, nossa, mas tem tanta coisa ruim no mundo? A pior maldade do mundo é ser superficial? E eu não tinha muito entendido. E eu acho que nessa conversa agora de vocês, me caiu muito uma ficha do quanto ser superficial e não ir profundo quando estão te pedindo profundidade pode ser um ato de desamor, de maldade. E eu fiquei pensando muito nisso no papel da escola, né? Que talvez o papel da escola seja sempre acolher com amor os pedidos por profundidade. Porque talvez ser superficial realmente seja uma das piores maldades do mundo. Não, eu acho muito relevante o comentário, né? Porque, de fato, a superficialidade ela está
é o solo, né, do qual se alimenta a barbárie, o preconceito, a segregação, os juízos acelerados. A superficialidade é o nome dessa, vamos dizer assim, antecipação que faz com que a gente leia e julgue caras e raças e orientações de todo tipo, né? É o que muita gente tenta falar, mas no meio da bagunça que vem acontecendo, precisamos de mais complexidade, né? Precisamos de mais assim, rugosidade na superfície, né? A superfície ela é o que nos dá uma imagem que fala pouco, uma imagem que um selfie, uma imagem que não interroga, que não faz ignorância, né? E com a qual a gente aprende pouco. E uma das coisas que não dá para existir no campo dos afetos é um amor superficial. Um amor superficial não é um amor, né? É outra coisa. Não falaria mais nada, só fiquei pensando numa cena de superficialidade que talvez acentue o que você estava falando, que é você ir para um atendimento médico e não ser escutado, e você ir para um atendimento médico e ser escutado. Se vocês já experimentaram essas duas sensações, vocês podem imaginar que é muito ruim você estar numa situação com um médico e não ser escutado, né? Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre o quão horroroso é a superficialidade. É uma palavra que dá nome para um monte de coisas, né? Para uma relação superficial, para uma conversa superficial, para uma amizade superficial, para afetos que não se constroem porque são superficiais, né? E que explica bastante um dos grandes horrores. Muito boa a tua... Ontem eu escutava alguém dizendo que o trabalho do coordenador, a pesquisa do coordenador é como pensa o professor. E a pesquisa do professor é como pensam as crianças, e da criança é como ela pensa o mundo. Fiquei pensando nesta cadeia, como é que a gente pensa a escuta, né, dos professores, né, de quem escuta os professores. E me lembraram aqui, quando eu estava falando disso, que a gente escreveu no texto que apresenta essa fala, que nada mais efetivo para a aprendizagem do que o aluno que enxerga nos olhos do professor a paixão de conhecer. E nada mais instigante para um bom docente do que o modo como pensam seus alunos. Então, acho que queria ouvir um pouco vocês falarem sobre isso de, enfim, né, também na linha da superficialidade, né, como não deixar as relações que se estabelecem entre adultos dentro da escola serem relações superficiais, e entre adultos dentro da escola, considerando professores, coordenadores, gestores, enfim, mas também os outros educadores que compõem a escola e as famílias, né, com quem a gente conversa ou dialoga ou deveria dialogar constantemente. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu posso começar? Me veio duas cenas, sabe, Cris, que eu acho cenas que eu vou usar a intuição delas terem aparecido te escutando como algo para a gente conversar. Uma delas, que acho que na educação infantil ela é mais visível, assim, que é em que momento a gente celebra o encontro da cultura familiar com a cultura da escola. Ele é diário e ele é no horário de entrada e no horário de saída. Uma orientanda minha foi fazer uma pesquisa sobre essa transição de casa para família, né? E olhou os horários de entrada e saída. E a coisa mais assustadora para a gente é que as frases que ela ficou anotando desse diálogo, que, veja, é um encontro diário de encontros da família com a escola, da cultura familiar com a cultura da escola, era: teve febre? Dormiu bem? Fez cocô? Comeu tudo? Essas eram as frases que celebravam o ato de coeducar filhos e crianças entre escola e família.
foi muito interessante para a gente ver isso, porque o bom de fazer pesquisa é isso, né, também, de que a gente começa a organizar, a pôr em cima da mesa aquilo que está lá, que nunca a gente olhou, e começou a parar para pensar um pouco, assim, o que é, por exemplo, do ponto de vista de uma criança chegar na escola e ir embora da escola. Para uma criança de 0 a 6 anos, que o tempo é uma abstração muito complexa, né? Que o ir embora pode significar deixar de existir, né? Se a gente olhar do ponto de vista da criança, como é difícil isso. Por exemplo, uma sala de berçário, um gesto que parece super tranquilo, que é os bebês estão esperando para ir embora, estão brincando lá no chão, aí chegou alguém, um pai na porta, e a professora diz, olha quem chegou. Os 18 bebês olham, vão todos engatinhando até a porta, só um vai embora, todos ficam. Só que imagina o último, que viu 17 indo embora, esqueceram de mim, né? É angustiante demais para as crianças. Quando a gente começa a se dar conta disso, eu estou dando exemplo de tentar entender o que é, do ponto de vista de uma criança, essa transição de mundos, de casa para a escola, de escola para o mundo. Se a gente presta atenção nisso, por exemplo, que aí eu vou falar de um diálogo que ele é imagético, que ele é do objeto, que ele é um pouco mais peculiar, por exemplo, analisem bolsos de crianças de 3 anos. Elas transladam o mundo. Elas pegam coisas da escola para levar para casa, pegam coisas de casa para trazer para a escola. Bolso, mochila. Eu acho isso muito interessante para a gente pensar diálogo entre casa e família. Que ali tem uma pista, é um pouco dizer assim, eu preciso de alguma coisa da minha vida privada nesse lugar do excesso coletivo. Mas eu preciso de alguma coisa desse coletivo que está me ensinando a ser nós para levar para esse meu mundo privado. Metaforicamente, é o que a gente precisa fazer para dialogar com as famílias. A gente não vai ser uma extensão de casa, mas a gente vai ter que ter algum ponto de encontro, né? A gente vai ter que ter alguma coisa que nos faça estar junto, celebrar alguma coisa que faça estar junto. Mas, como diz o Nóvoa, a gente estava junto semana passada, a escola é útil porque ela é diferente da família, porque ela pode pôr as crianças, os adolescentes e todo mundo em relação com toda a humanidade, não só com uma parte dela, né? Fecho essa abinha para falar da abinha professores, gestão, né? Talvez uma das coisas mais difíceis para a escola é que ela se consolidou um pouco como um lugar do saber e não do não saber. E eu acho que se tem uma das contribuições fundamentais para mim do Paulo Freire, dentre tantas, uma é essa, assim, é reivindicar esse lugar do não saber como um lugar importante. Se pode abrir espaço para diálogo, para aprender, para pensar, para se transformar, é a gente fazer encontros, não de seminários de boas práticas, é para falar do que a gente não sabe. Porque aí vai envolver coragem de não saber, coragem de partilhar o que não sabe e espaço simbólico para saber. Enquanto todo mundo ficar escondido numa mediocridade de saber, sei tudo, totalitário, não tem espaço para a escola existir como lugar de escola mesmo, esse lugar plural, esse lugar de ebulição, esse lugar da indagação, esse lugar de inventividade, que é como eu enxergo a escola, que eu acho que a escola pode ser. Talvez, para mim, a pista, e a experiência que eu vivo, por exemplo, com as escolas do OBC, quando eu criei há 11 anos atrás, eu não quero encontrar escolas para dizer o que sabem. Eu quero encontrar escola para saber o que elas não sabem, para a gente pensar junto e descobrir o que fazer juntos. Mas tem que querer não saber, e tem que se dar conta que não sabe. O primeiro ano da gente foi um ano mais difícil, porque a gente tinha vergonha de dizer que não sabia. Quando a gente começou a perder a vergonha de não saber, a gente está há 11 anos fazendo um monte de coisa bonita, sabe?
Eu teria assim uma pergunta, né, para assim, não, mas para tentar responder a sua questão com uma indagação que é também minha, enquanto professor universitário e, enfim, pessoa que anda por aí falando, né? Que é não sei o que você acha também, que é uma espécie de déficit do lugar do adulto. Quem é o adulto nessa história? Né? Parece que você vai do jovem para o velho, né? Você vai para o ancião, para a terceira idade. E o adulto é difícil de definir, porque, de certa forma, é aquele que está lá como o dono do mundo. Esse mundo que está aí, quem é o responsável por ele? Chama que eu quero falar com a gerência. É o adulto. Mas ninguém está se apresentando para isso. O responsável é o outro que veio antes, que não sei o quê, que como estava dizendo o Fock, né, na hora de amar, ama como uma criança, no mau sentido, né, debilizante. Na hora de se responsabilizar pelo futuro, passa. Na hora de segurar e cuidar das verdadeiras e difíceis questões, da angústia, da finitude, do não saber, ela diz, não, eu vou contratar alguém que vai fazer isso para mim, vou terceirizar essa função. E eu acho que nós estamos numa reflexão, assim, estamos pensando o que poderia ser, né? Um amor adulto para que alguém se responsabilize e diga, não, outros mundos virão, outros mundos vieram, mas esse aqui a gente está tentando fazer alguma coisa com ele, podemos partilhar isso com os outros, podemos chamar reforços, mas onde estão os adultos? Levanta a mão aí, os professores. Será que vocês estão dispostos a encarar? Porque é uma posição extremamente perigosa, extremamente assim, odiosa. Então é vocês que vão pagar a conta. Então, o porquê está assim, nessa desigualdade, nessa problema, é culpa de vocês. Muito difícil ser adulto, porque, inclusive, essa é uma posição infantil, né? Eu estou super afetada por tudo que vocês estão falando e cabeça aqui a milhão. E acho que a minha indagação acho que tem a ver com tudo que foi falado até agora na minha cabeça, né, no turbilhão. Eu sou educadora e pensando nesse lugar de a adulta responsável pelos meus alunos e, ao mesmo tempo, companheira, estou partilhando pão e não quero ser essa figura autoritária e, enfim, quando vocês falaram de selfie, de TikTok e a faixa etária que eu trabalho, eles sonham, mas eles começam a sonhar com ser youtuber, ser jogador de futebol, ser o Neymar, e isso vai me intrigando, assim, vai mexendo comigo. E aí, o que eu faço? E como eu intervenho? E enfim, aí recentemente eu fiz uma atividade que era usando uma mídia social, mas com fim educativo. E eles tinham que fazer um login na plataforma, então estava tudo ali controlado. E, de repente, porque eles tinham feito o login, eles conseguiam se seguir. E aí, me segue. E aí a atividade já... Me segue, me segue. E, assim, eu fico nesse lugar de... Meu Deus, o que eu faço? Queria ouvir vocês. Obrigada. Também não sei o que eu faço. Me segue. Segue aqui, vamos junto para outro lugar. A gente vai deixar tudo isso aqui e vai escorregar no escorregador. Aí a gente se segue diferente. Eu não sei, assim, eu acho que a gente está numa grande encruzilhada. Assim. Eu sou uma pessoa que amo tecnologia, tenho uma relação super boa com tecnologia. Não sou um fatalista com a tecnologia, sabe? Mas eu acho que ela interrompe frustrações diárias importantes. Assim, que um dia eu estava olhando minha sobrinha. Quando eu era criança, lá na cidade que eu nasci, só funcionava um canal de televisão. Na minha casa tinha uma televisão. Eu tinha meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e eu. Eu era o último na hierarquia que podia decidir o que assistir, rezando para que ninguém mais quisesse assistir, né? E eu amava, e só pessoas da minha idade para cima vão lembrar, que assisti um desenho que era Punk.
né? Mais grupinho da punk aqui. E eu amava a punk, era uma coisa muito legal. A punk funcionava no SBT, que não funcionava sempre lá na cidade que eu nasci, né? Então, eu tinha um grande dilema de antena, primeiro, que era ter antena que funcionasse o SBT no horário da punk. Depois disso, é rezar que 4 pessoas antes do que eu não estivessem querendo assistir televisão. Depois disso, era que não botassem na programação da televisão outras coisas que podiam substituir, né? Eles têm essa autoridade. Eles podiam não deixar eu assistir o meu desenho preferido. Não é um desenho, né? É uma série. E aí eu tinha ainda outras pequenas frustrações cotidianas, além de todas essas que já eram suficientes para me ajudar a se transformar em adulto. Uma delas era... Eu não sabia que episódio ia ter. E, às vezes, dava a louca no programador, ele ficava repetindo, né? Era uma coisa muito louca. Eu tinha que tolerar o comercial que tinha durante o episódio e que terminava. E que, ao terminar, eu não tinha... Deixa eu voltar a ver de novo. Fecha a infância do Paulo em Ciríaco, que é a cidade que eu nasci, não é Celíaco, é Ciríaco. Minha sobrinha, que tem agora 10 anos, ela veio num vídeo no YouTube, viu os 10 minutos, não gostei, próximo. Assistiu, gostou, voltou. E aí eu olhando para... Porque assim, eu tento nem ser pedagoga essas horas, né? Mas aí eu olhando para ela e pensando, gente... Porque eu estava achando ela, tipo assim, muito rainhazinha, sabe? Decidindo muita coisa. E aí pensando, não é bom isso para essa menina, não. Né? Ela não é bom para ela e não é bom para o mundo. É a construção de um perversinho aí. E aí, eu olhando para aquela cena e pensando, gente, que pena que não tem a punk, né? A punk do jeito que eu assisti, que era tristíssima, diga-se de passagem, né? Mas que me fazia construir um espaço de tolerância importante, porque o contexto todo me ajudava a me organizar para essas frustrações. Bom, tinham outros problemas, que era a TV nos anos 90, né? Mas pego esse exemplo só para tentar dizer, eu vi essa semana um movimento de mães e pais que estão problematizando as relações com a tecnologia e os impactos disso para o crescimento e desenvolvimento das crianças. E como a gente tem que começar a responsabilizar as empresas, porque elas faturam com o adoecimento, faturam com a desinformação, faturam com uma série de coisas que são péssimas para a humanidade toda, né? E está rolando um movimento legal. Eu acho que a gente está nesse momento de tentar descobrir o que a gente vai fazer com tudo isso, que a gente não vai dizer não vamos usar, vamos virar uma comunidade. Alguns conseguem, mas muitos não. Mas o que a gente faz? E o que a gente faz com isso, né? Eu acho que vai ter que nascer um pouco desse pacto sobre como a escola lida com isso e como as famílias também lidam com isso, né? Porque se for só um movimento da escola, aí a gente vai ficando obsoleto, né? Se for um movimento da família e da escola, em pensar, em problematizar, em encontrar o lugar do adulto, inclusive, que permite a frustração e ajuda a perceber a frustração e a tolerar a frustração, porque ela vai ser importante, me parece que pode ser um caminho. Mas, assim, é só porque eu não faço ideia como é que tem que fazer nessa hora. Mas me segue, sabe? Acho que dá para fazer um contraponto, o que o Foch colocou, se a gente perguntasse, e hoje, né? O que seria a heroína correlata? Né? E a gente vai encontrar uma figura como Frozen, né? Que é uma menina que ela basicamente sofre com excesso de poder. Né? O que eu vou fazer com isso que eu tenho poderes que destroem os outros, que são incontroláveis?
Eu só posso me retirar, só posso me criar situações bastante estranhas de autolimitação, né? E é uma heroína representativa da geração e da época, né? E os romanos, eles tinham uma reflexão sobre a adultez, né? Então, o que é alguém que é capaz de ter autonomia, o que é alguém que, para elas, só você adquiria essa adultez quando seus pais morriam. Antes, você estava subordinado à condição de filho. E eles diziam o seguinte: tem dois afetos que são próprios daquele que tem excesso de poder, ou seja, que se acredita e que sofre com excesso de poder. O primeiro é a cólera. Né? Como é que vocês imaginam uma criança mimada? Ela está sempre brava, dando bronca, tendo explosões de que... Por quê? Porque ela acha que ela tem mais poder do que ela realmente tem, né? E a segunda é a emulação, né? Que é uma coisa, infelizmente, muito ascendente na nossa cultura, né? Falar o que o outro quer ouvir. Pais que emulam seus filhos, né? que intoxicam seus filhos com um amor de baixa qualidade. Você é super, você é o máximo, você é isso, você é aquilo. Isso emulação, puxa-saquismo, né? É você mentir, é você fazer o outro se enganar com uma impressão sobre ele que não é a real impressão que você tem, né? Eu acho que nós estamos às voltas com o que fazemos quando o problema não é déficit de fico na fila, C4, dê uma chance, eu vejo, é excesso de poder, né? Não que tenham, de fato, uma subjetividade que se pensa assim, né? Que se experimenta assim. Lá no fundo, lá no meio, vamos encaminhar um fechamento com as perguntas? Assim? Boa noite, gente. Eu queria fazer uma pergunta e voltar um pouquinho sobre na grande questão do eu não sei. Fiquei lembrando uma situação que aconteceu comigo com a minha família quando eu era menor. A gente estava viajando e, olhando para o céu, assim, vimos a lua. E aí, não sei se fui eu ou se meu irmão que perguntamos. Todo mundo sabe que tem uma correlação entre a lua e as marés. Mas o que exatamente acontece? Perguntei isso para os meus pais. Meu pai olhou para mim. Não faço a menor ideia. E aí isso virou uma grande discussão entre a gente, e aí a solução que ele deu foi o vamos pesquisar. Então, por que... E a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, mas não é uma pergunta mais para abrir a discussão, sobre como esse talvez o não sei, e de desmistificar um pouco essa ideia do adulto, que tem todo o conhecimento e tem todas as respostas, talvez também não possa ser um convite ao vamos introduzir a pesquisa. E o que a gente não faz, o que a gente faz quando tem uma pergunta e que a gente precisa de uma resposta, ou está curioso, porque às vezes a simples dúvida não é o suficiente. Então, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho também como educadores sobre como encaminhar esse eu não sei para um vamos pesquisar, e, enfim, como que isso pode virar também uma lição. Vamos fazer uma rodada de perguntas. Eu vou perguntar a todas e aí vocês respondem. Tudo ex-aluna. Então, eu tenho duas perguntas. Talvez elas se permeiem entre uma outra, mas eu acho que eu vou trazer um ditado assim que eu acho que eu ouvi quando eu era criança, quando eu era adolescente e hoje em dia quase adulta, ainda não considerada uma. Mas muitas pessoas falam em qualquer tipo de relação de que falar é fácil, mas fazer é difícil. E eu sempre, nossa, desde pequena eu sempre tive uma relação muito forte com me comunicar, escrever. Então, para mim, palavra era tão forte quanto a ação, quanto a atitude. E eu queria saber, diante dessa coisa de quais são as possibilidades do futuro, qual é o futuro que espera a gente, o que a gente quer tentar e esperar e trazer no mundo, que cuidado a gente quer ter com ele, que ultimamente muito poucos vêm tendo. Mas eu queria muito saber onde a gente se perdeu nisso tudo, a ponto de dizer que nossas próprias palavras não têm mais significado nenhum. Então, eu acho que é saber um pouco de por que as pessoas valorizam tanto a palavra e valorizam tanto a atitude, sendo que a atitude não é nada sem a palavra e a palavra não é nada sem a atitude. Então, eu acho que eu queria saber um pouco sobre como isso se permeia, sabe?
porque hoje em dia as nossas palavras só são justificadas com atitudes. Ou seja, às vezes elas não são levadas nem a sério. E minha outra pergunta era também, enfim, lidando com crianças, eu também percebo que muitas não têm a ação da fala e da palavra como uma expressão. E que o afeto vem entrando muito nesse lugar. E eu queria saber um pouco sobre isso, de que maneira a palavra se assemelha, se relaciona tanto com o afeto. Porque eu acho que, assim, tem que existir a palavra, tem que existir essa interação, mas a gente também pode desconstruir o conceito de que a palavra tem que ser algo verbal, algo oral, e sim pode ser algo afetivo, até porque a gente já teve conversas aqui como territórios afetivos através de literatura, que é através da leitura, ou seja, até mesmo o papo de diálogos amorosos. O amor não é só a palavra, o amor também é a atitude e também é o afeto. E eu queria saber como, talvez as duas perguntas se juntem para saber como tudo isso se relaciona. Tem mais uma hora, então, agora, né? Ano que vem vocês voltam e aí vocês saem respondendo. Quem perguntou aqui atrás? Para a gente já responder. Ah, não. 3. Agora é tudo mãe. 3. Não se preocupe que não é uma pergunta, mas assim, eu tomei muita coragem, falei até para Rê, porque assim, talvez junte um monte de coisa, e assim, foi o que você falou, eu estou com um caderninho aqui, porque para eu não me perder, porque é muito, muito afeto junto. Quando você falou de navio, aí que eu falei, não, aí eu tenho que falar. É porque, assim, no campo dos afetos, né, que a gente está falando, tem muito afeto no que eu vou falar. O meu pai veio para o Brasil num navio saindo de Kobe em 1935. Ele tinha 3 anos. Então, provavelmente, dividiram pão, porque eram 52 dias. E isso em 1908, o primeiro navio, que foi o Kassato Maru, né? Em 35, acho que é um pouquinho menos, porque ele falava em 30 e poucos dias. Deve ter repartido pão. E eu gostaria muito de ter conhecido a pessoa que repartiu conhecimento. Nesses 1 mês, mais ou menos, uma professora ensinou as crianças a ler e escrever em japonês. E, assim, eu imagino que a gente tem 26 letras, né? E são milhares de ideogramas, né, no japonês. Ele conseguiu, só com isso de ensinamento, ler jornal tranquilamente, livros, etc. E estudou 2 anos de colégio, de primário, né? Que a gente chamava de primário, só 2 anos. 1ª série, 2ª série, aqui no Brasil. E lia muito, lia muito. Eu tenho vergonha de não ler nem 10% do que ele leu na vida toda dele. E, assim, por que traz um afeto? Teve um encontro com a Débora Vaz, aqui, não fisicamente aqui, mas lá na unidade 3, em que surgiu essa conversa. E eu levantei e falei, ele aprendeu, teve o letramento dele dessa forma. E a gente estava discutindo construtivismo, escola com conteudista, blá, blá. Aí eu dei esse exemplo, né? E agora, por falar em afeto, eu lembrei que ele veio por um convite. A professora fez um encontro de avós, né? E ele veio na escola do Rafinha, na sala do Rafinha, ele tinha 4 anos, e contou sobre a história do navio, de como ele aprendeu a ler e escrever. Uma das meninas, segundo a professora, porque a gente não podia estar na sala, né? A professora falou, tem uma menina que falou, nossa, você demorou para chegar aqui no Brasil o tempo de férias? Então, eu fico imaginando essa viagem toda, de dividir o pão, dividir o conhecimento, e eu dividi aqui com vocês, né, essa homenagem para o meu pai, porque ele já faleceu há alguns anos, 5 anos, e hoje ele teria 93 anos. Essa viagem faz 90 anos que aconteceu.
Eu queria juntar. Você falou sobre a coisa do encontro da família, da cultura da família, a cultura da escola. E depois chegou nessa coisa da tecnologia. E eu queria juntar essas duas coisas. Quando chega no momento em que as crianças podem trazer celular para a escola, elas estão aqui e elas estão tendo acesso aqui à cultura de fora, né? Que é TikTok, que é game. E, ao mesmo tempo, eu vejo que também tem a coisa de elas terem acesso à família, a perguntar uma coisa para a mãe, perguntar qualquer coisa, dizer, estou aqui comendo não sei o quê no recreio. Eu fico curiosa em saber qual é a importância de aqui ser um espaço outro, que a família não esteja aqui dentro, ou que o mundo externo não esteja aqui dentro. A gente pode começar? Porque agora eu comecei a ficar ansioso para responder. Não, é que teve é que é muita coisa boa para conversar agora. Eu não sei se eu vou ter poder de síntese. Mas, continua, exato. E vão ter que tolerar a frustração de ficar sem ouvir tudo. Mas você sabe que eu vou começar lá do final. Não, eu me lembrei muito, você falando agora, do Freinet. O Freinet é um pedagogo francês, nos anos 20, que ele foi chamado para ir para a guerra e teve uma pneumonia, voltou, e ele não conseguia mais ficar falando 4 horas para dar aula. Ele teve que inventar jeitos de estar com as crianças, e ele criou talvez uma das grandes heranças pedagógicas e contribuições até hoje. Ele fez uma coisa muito legal, que ele, nesse se silenciar para poder, porque não conseguia ficar falando 4 horas e escutar o outro, ele descobriu que as crianças faziam um monte de coisas legais. Assim. Então, elas desenhavam coisas interessantes, elas escreviam textos interessantes, e aí ele começa a criar o jornal mural, a correspondência escolar e etc. Veja, para tudo isso acontecer, ele teve que sair de cena, né? Por que eu fiquei pensando nisso? Porque nesse mundo Big Brother que a gente vive, tem sempre uma câmera, é sempre fácil, a gente vai interrompendo os contratos que a gente estava falando antes, né? Bom, se eu sou um pai que eu escolho essa escola para estar aqui com meu filho, é porque ele não vai ficar em casa, é porque ele vai ter uma outra experiência, é porque eu estou confiando nisso. Então, não dá para eu ficar também aqui dentro junto. Aqui é um lugar deles. Para essa criança, para esse adolescente, ter coisas a me contar, não simultaneamente. Ter coisas para me contar depois, a gente tem que ter silêncio, tem que ter espaço entre família e as crianças, né? Eu ando tendo uma posição bem radical em relação a celular, porque eu fico pensando que a gente foi meio que naturalizando um discurso que não, mas o celular é uma coisa que a gente conhece o mundo, descobre. Então tá. Então vocês acham que está tudo bem, uma cirurgia está acontecendo e o médico no celular? Vocês achariam normal estar numa terapia e o terapeuta no celular? Não dá, né? Quer dizer, tem lugares que, para a gente fazer a preservação da humanidade, a gente vai ter que tirar o celular. Não cabe em todo lugar. Ele é super legal, ele resolve um monte de problemas, mas ele não pode ficar sempre. Ele não é uma extensão da mão, ele não é uma extensão do corpo, sabe? E eu acho que pensar sobre isso hoje é pensar sobre esse futuro que ela estava falando também, assim, que é um pouco pensar sobre essa preservação de futuro, porque é preservação de linguagem, literalmente de linguagem, no caso de crianças, né? Porque tem um impacto profundo na linguagem das crianças. É a preservação de silêncios, é preservação de distâncias, é preservação de estar presente, que o Christian estava falando antes, de como é difícil estar presente. Eu falo para os meus alunos, olha, vocês podem sair da minha primeira aula e reclamar na ouvidoria, mas na aula a gente vai usar o celular quando disser, deem uma olhada, uma checada. Diferente disso, ele não vai ficar nem em cima da mesa. Sabe por quê? Porque para uma aula acontecer, para um encontro acontecer, eu e vocês temos que estar aqui. E a gente não consegue estar aqui com o WhatsApp dando notificação.
Não sei se vocês tiveram alguma experiência na era do super, o celular está super na presença sempre, triangulando os nossos encontros. Tentar fazer um date com alguém novo e tu tá tentando conversar com a pessoa, que tem que ter um mínimo de interesse, isso é interessante, e o celular disputando junto. Não é impossível se encontrar para além da superficialidade triangulando com o celular. Então, eu realmente acho que dos pactos que a gente tem que começar a fazer daqui para frente, o celular não cabe em todo lugar. Ele não é onipresente, como o algoritmo. O algoritmo celular são os novos deuses, né? São a onipresença da vida. Eles não podem ser. Não podem ser. É isso que eu penso. Se não podem ser para ter espaço de ter o que contar, e aí eu vou conectar com a tua história tão bonita, que eu fiquei pensando muito, né, sobre escrever, sobre ler, sobre tudo no mundo, mas como tudo tem uma boa história, né? Como o Brunner, que é um autor que eu sou apaixonado, ele tem um livro chamado A Fábrica de Histórias, e ele mostra como há outro paradigma na vida, que não só da racionalidade científica, uma outra forma de produzir conhecimento, que é a partir da narratividade. Contar da viagem, contar do que eu lembro da viagem, contar do que hoje eu construo sobre a viagem, você contar sobre o que te contaram sobre a viagem, mantém teu pai vivo, mantém a história viva, ajudou ele a construir os significados para ler e escrever, né? Então, para ter espaço de narratividade, não dá para triangular com o celular. Não dá, sabe? Para ter espaço para história, para ter espaço para conversa, para ter espaço para a gente ficar distante e depois se encontrar e poder, né, contar coisas, tem que ter ausência. Precisa ter, senão a gente não vai ter nada nunca interessante para contar para alguém, para escutar de alguém, porque a gente está sempre noticiando, sempre notificando. E aí as relações, elas viram, é um check-in. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tô bem. Então tá, tchau. Acabou a conversa. Oi, como é que tá? Cheguei no trabalho. Tá bom, tchau. Oi, como é que tá? Já cheguei aqui no almoço. Tá bom, tá, tchau. Isso virou as relações, check-in. De onde eu entrei, onde eu saí. Né? E tá tudo bem. Que é um tudo bem super questionável, né? E uma última coisa, porque a tua questão, eu nem vou me aventurar. É muito difícil. Muito difícil. A única coisa que eu me aventuraria a dizer sabe, eu estudei bebês no meu mestrado, que é o encontro com a não palavra, né? Assim, e aí, quando eu fui começar a pesquisa com os bebês, fui ansioso e querendo ver um monte de coisa e não estava vendo nada. E daí me deixava mais ansioso ainda, né? Porque eu fiz uma pergunta um pouco diferente da literatura para bebês, né? Que é o que fazer com os bebês. Eu perguntei o que os bebês fazem, né? No encontro entre eles, no que eu chamei de espaço do frescor da vida, onde tinha menor intervenção direta adulta. E eu não estava conseguindo ver nada. E eu pensei, minha pesquisa foi para o ralo, né? Não estou vendo nada. E aí, eu me lembrei de uma fala de um professor meu, né, que eu tive a oportunidade de estar com ele no mestrado, que ele disse, você não pode ir como um caçador. Se mexeu, pá, fotografava, né? Pá, não. Vai como pescador. Tem esperança de esperar. E aí, que é uma frase do Laim Traugo. E aí, quando eu virei essa chavinha, eu comecei a ver um monte de coisas, muito importantes que me ensinaram sobre ser um adulto, inclusive, né? Que passa por esse lugar que é onde eu queria chegar, que é, mesmo na ausência da palavra, quando tem um outro, que é um lugar sempre que a gente começou falando da pedra, de cortar a minhoca em dois para ter outro, né? Quando tem um outro, às vezes, na ausência da palavra, esse outro é o que me empresta a palavra, né? Quando uma criança está chorando na adaptação. Coisa mais horrível é dizer, você está com sono, né? Vem cá que eu vou te pôr dormir, ou deixa eu te distrair. Não. Diz para mim que eu estou sentindo falta da minha mãe e do meu pai, porque é isso que eu estou sentindo e eu nem consigo dizer. Então, diz para mim, né?
Quando tu está contando alguma coisa, alguém elaborou aquilo que estava te faltando, e aí passa a existir e aquilo... É isso. Então, às vezes, emprestar a palavra é o possível, né? Num lugar de onde não está saindo uma palavra, mas está saindo um monte de ação, de gesto, de olhar, de silêncio, de afeto. E aí, para fechar, e aí eu passo para o Christian, você sabe que essa coisa do não saber, eu acho uma coisa... Tem uma imagem sobre isso, assim, não é minha, eu queria que fosse, mas não é. É do Gianni Rodari, que é um texto lindo dele sobre a pedra no pântano. Ele diz que quando a gente joga uma pedra na água, vai abrindo ondas concêntricas, e essa pedra, conforme vai caindo, vai mexendo as coisas de lugar. Aquilo que estava lá estacionado, parado, de repente, sai. E algumas coisas que estavam lá longe são chamadas para a vida. É mais ou menos assim o texto dele. Tem algumas coisas nas relações educativas que a imagem que eu traduzo é a pedra na água. Se encontrar o que você contou do teu encontro com o teu pai, que quando ele disse, não sei, foi a pedra na água. Criou esse espaço para ir mexendo as coisas de lugar e chamando para a vida. E essas ondas concêntricas a gente não tem alcance quando elas terminam de vibrar, né? É uma coisa forte e profunda. Eu acho que quando eu falava antes para a Ana, Cris, do valor para mim do não saber, é essa pedra na água, assim, que vai chamando a gente para a vida. Alguns comentários, né? E uma pergunta que eu sempre tenho para mim, e eu gosto de tentar respondê-la de novo, a cada vez, né? Pergunta feita em 1928, se não me engano, pelo Sérgio Buarque de Holanda. É uma pergunta sobre o Brasil. Ele diz assim, o futuro desse negócio, né, o futuro dessa nação, está muito ligado à resposta que a gente vai dar para essa pergunta. Entregarão as famílias brasileiras suas crianças para o Estado ou não? Ou seja, entregarão aquilo que é a posse, né, mais imediata do poder no sentido consanguíneo, aristocrático, latifundiário, né, possessivista, tá, baseado no sistema das famílias, capitanias hereditárias. Nós vamos entregar o nosso maior bem para o espaço público. A escola, o espaço público, a escola enquanto espaço republicano, res pública, de todos nós. Não é da sua família, não é da outra família, é de todas as famílias e é de uma outra natureza. Então, a gente olha para isso e diz assim, não, mas olha só, esse é um país onde até a década de 50 a escola era ótima para a classe média e rica. Entregarão seus filhos para o espaço público ou entregarão seus filhos para uma extensão do seu próprio poder? Depois a gente olha para a paisagem brasileira, a gente encontra um fenômeno chamado escolas privadas. Tá? Nada contra, enfim, adoro. Mas isso é um sintoma de que a pergunta é mais ou menos. Ou seja, eu entrego meu filho, mas eu sou dono da escola. Eu entrego meu filho, mas eu acho que ali é uma extensão da família. Eu entrego meu filho, mas eu quero que valha nesse espaço privilégio. Quer dizer, privilégio, quer dizer, a lei privada, a lei da família. A gente já diz assim, não, mas e hoje? Isso aí foi lá no passado. E hoje? A gente recoloca a pergunta. Estamos dispostos a entregar nossos filhos, o bem mais precioso. Estou exagerando a ideia de que as crianças são um bem, porque é aí que nasce a falta de autonomia. É isso que faz da nossa sociedade uma sociedade de infantilismo crescente e de familiarismo expansivo. Tá? Ou seja, então, quando eu escuto a história de alguém que entra num navio e que vai para onde? Para um outro país, em 1908, o que é o Brasil? Qual é a atitude? Vou falar a língua do outro. Vou aprender português. Ou seja, não é de onde eu vim que conta, é para onde eu vou. Essa é a aventura da cidadania, da emancipação, a aventura do conhecimento.
seja, se você é capaz de entender que a tua experiência com saber tem uma estrutura de aventura, tem uma estrutura transformativa, tem uma estrutura coletiva e que vai te tirar do lugar da família, temos um adulto em promessa. Qual é o critério para a gente dizer assim, tem um adulto? É alguém que faz valer a sua palavra no espaço público segundo a razão majoritária. Né? Kant, né? Capacidade de usar a razão no espaço público. Se você não tem a capacidade de usar a sua razão no espaço público, você é uma criança. Você está minorizada. Você pode ter 50, 100 anos, mas você não participa de um destino comum. Então, a ideia de que a gente tem muitas palavras vazias, em geral, está associada com o quê? Uma espécie de demissão subjetiva. Eu falo, mas o que isso tem a ver com o que eu faço? Eu faço, mas o que isso tem a ver com o que eu falo? Ou seja, essa conexão necessária é uma conexão ética. É uma conexão que cria um tipo de juízo que a gente chama de performativo ou de performativo contingente. Que é assim, o que eu estou falando hoje cria um compromisso com o futuro que eu estou criando com vocês a partir do passado que nos une e que torna esse pacto, que torna essa aposta uma aposta realmente comum. Então, você pergunta, mas é muita falação e pouca ação? Isso já é um diagnóstico, né, de que nós estamos aceitando uma divisão que é uma divisão ou infantil, ou inconsequente, ou que não está à altura de que na escola é um espaço público. Então, se você fala de forma inconsequente, é porque nós estamos formando um sujeito consequente. É porque nós estamos apostando que esse sujeito pode se transformar nessa aventura que é o conhecimento. Qual é o motor disso? A autoridade não me pertence. Eu não sei mais que você, eu não te submeto mais porque eu estudei e tenho um título. A autoridade está naquilo que, bom, para os clássicos, chama-se, todos nós partilhamos. Pode ser a razão, pode ser o desejo, mas ninguém é dono disso. A ideia de que ninguém é dono do barco que nós estamos é fundamental para que exista, de fato, res pública, escola no espaço público, que ainda continua a ser, no meu entender, o antídoto para o que estamos vivendo aí. Vamos. Bom, a gente encerra passando bastante o tempo, mas com esse tanto de coisas a continuar, né? Continua. E eu acho que a gente teve uma noite assim que foi possível celebrar o encontro, né? E celebrar aquilo que foi o tema de hoje, né? A ideia da escuta. Vocês trouxeram um tanto de imagens, eu acho que a gente sai povoado delas. E acho, o foco que eu vou trazer um pouco, o que eu vou levar assim para mim, além, lógico, de outras tantas, mas essa coisa do diz para mim, né? De estar aberto. Né? Então, diz para nós, né? Estar pronto para ouvir, suspender o juízo, a condição do saber e viver de uma maneira plena isso que a gente está aqui atrás, né? Essa ideia de educação. Então, muito obrigada, em nome de toda a equipe da Carandá, pessoal da portaria, da limpeza, da auxiliares, enfim, todos que tornaram possível esse evento acontecer, esse encontro acontecer, e a gente poder partilhar um pouco desse sabor da vida que às vezes fica esquecido na rotina tão veloz e urgente, né, assim, massificada que a gente tem experimentado nesses tempos. Muito obrigada e que venham outros diálogos amorosos e conversas com esse tom. Boa noite, gente. Bom retorno para casa.